Oi, gente. Estamos aqui no canal GPOS TV para iniciar uma série de reflexões sobre o marxismo, né? E vamos iniciar com, óbvio, né, o Marx. E eu quero colocar uma determinada postura. Geralmente, você vê muitas discussões em torno de os primórdios, né? Voltar a Marx, né? Como, por exemplo, na discussão religiosa, né? Entre diversas correntes cristãs, né? Geralmente se tenta voltar às origens, né? Ao cristianismo primitivo, né? Qual seria a primeira verdade e quem hoje estaria mais próximo disso, né? Eu penso que isso não funciona bem com Marx, Engels, né? E com o marxismo, certo? Eu vou procurar desenvolver no decorrer dessas reflexões. Mas há algo estranho, mas compreensível, né? Se nós olharmos o desenvolvimento de Marx e Engels, Marx em particular, ele vai sair de uma série de reflexões filosóficas. Ele está vinculado a um ambiente, vamos dizer assim, de jovens radicais hegelianos, e ele vai sair desse grupo, no máximo, republicano, democrático, e ele vai se desenvolver, quer dizer, ele vai sair da filosofia, vai iniciar a crítica à economia política, né? E isso, simultaneamente, ele também vai se vincular à luta concreta, né? Econômica, política, ideológica do proletariado, né? Então, ele vai separar as reflexões filosóficas, crítico-econômicas, da ação política organizativa de Marx junto ao proletariado. Mas hoje ocorre alguma coisa contrária, né? Então, enquanto o desenvolvimento de Marx vai nesse sentido, há uma tendência contrária de muitos pensadores que se reivindicam do Marx, né? Eles, na busca de um Marx das origens, vão deixando de lado, por exemplo, as lutas revolucionárias do proletariado, a organização do proletariado, certo? A história do movimento operário, vão deixando tudo isso de lado, né? E vão se concentrando, né? Vão fazendo o movimento inverso da luta revolucionária do proletariado a uma crítica da economia política e a uma perspectiva filosófica. Né? Vão fazer o movimento inverso. E isso tem um fundamento social, porque essa camada social que se reivindica essa postura está distante do movimento real das massas. Então, é um movimento inverso, né? O Marx, por exemplo, vai cada vez mais se integrar ao movimento operário, vai para Paris, vai ter contato com as correntes do movimento operário, com os diversos setores, né? Vai reconhecer que realmente o proletariado é a classe revolucionária, né? E vai se integrar nesse movimento e vai tentar contribuir a sua maneira, na sua perspectiva, para a emancipação social do proletariado, que levará junto à emancipação de toda a humanidade. Então, nós vamos discutir vários temas, né, vários textos do Marx. Então, eu digo para vocês, né, para a gente estudar, para a gente ter uma postura marxista, a gente tem que ter contato com os textos do Marx, temos que conhecer, no mínimo, basicamente, pegar uma biografia razoável do Marx, né, e ter um conhecimento razoável também do movimento operário, né, das lutas da classe operária, das lutas do proletariado, né, do século XIX, vamos ficar por aí, né? Então, senão você vai ter uma postura idealista objetivamente, por mais que sejam suas intenções, uma postura especulativa. Você pega um texto do Marx de maneira abstrata, certo? E você faz uma projeção para o mundo atual de uma coisa que era para o século XIX, uma resposta para o século XIX, e vai pegar essas categorias desenvolvidas por Marx e vai querer aplicar agora, né? Sem pegar o processo de desenvolvimento
do Marx, de aproximação da realidade e tudo, tá bom? Então, vamos discutir hoje, agora, um texto muito interessante, um texto clássico, né? Vou dar o exemplo disso, que é o texto que é chamadas as glosas críticas, né? Ao artigo Rei da Prússia e Reforma Social, né? Onde o Marx vai fazer um texto polêmico, né? Vai apresentar a questão da revolução política, a questão da revolução social, né? Ou de uma revolução política com alma social, né? Que às vezes fica uma coisa pomposa, né? Abstrata, né? Parece que é algo superior, né? Mas a gente vai tentar colocar as raízes dessa reflexão. Para isso, nós vamos utilizar uma biografia muito interessante do Marx, né? Que é a do José Paulo Neto. Certo? Vamos começar com ela aqui, só para a gente entender de maneira sintética, né? Vamos entender isso, tá bom? Então, qual é a polêmica vai acontecer desse texto clássico, né? Vai acontecer do jornal Avante, né? Que era um periódico alemão que saía 2 vezes por semana e era voltado aos emigrantes, né? E, eventualmente, a leitores do interior da Alemanha, certo? Então, vai ser essa polêmica. Na edição número 60 do Avante, de julho de 1844, Hug, né, Arnold Hug, que tinha organizado anteriormente com Marx os anais franco-alemães, né, depois a gente vai falar nisso, a gente tem 2 textos clássicos, uma crítica a Hegel e a questão judaica. A questão judaica é interessante porque vai falar de emancipação política e emancipação humana. E nesse texto de introdução à crítica a Hegel vai falar pela primeira vez do proletariado, né, onde o Marx já está saindo de uma posição, vamos dizer assim, mais ou menos democrática para uma posição classista, né, e socialista. Então, está dizendo aqui, né, então o Hug foi um democrata, um liberal, radical, depois vai terminar seus dias, se não me engano, na política burguesa, tá certo? Mas é um texto que o Marx escreve, né, de ruptura com o Hug, né? Aconteceu isso diversas vezes, né? O desenvolvimento político do Marx, as suas concepções, vão superando as limitações dos representantes da pequena burguesia, né? E de setores que anteriormente ele tinha algum vínculo. Então, aqui o Zé Paulo Neto vai dizer: sob o pseudônimo Um Prussiano, intencionalmente equívoco, uma vez que o Hug, né, era natural da Saxônia, publicou o artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social. Nele, sustentava que a insurreição na Silésia tinha um caráter puramente local e que o pauperismo que a provocava poderia ser suprimido por meio da educação e de uma reorganização política. Distinguiu entre revolução política e uma revolução social, assegurando que esta última era inviável na Alemanha, dado que o espírito político dos alemães pobres não contemplava o problema social. Então, essa era a posição do Hug, né? Que não é uma coisa nova, né? Hoje se tenta resolver muitas vezes um problema de estrutura econômica, né? Social, de um ponto de vista meramente administrativo, né? Sem romper, por exemplo, com a lógica do capital. Mas vamos ver aqui que o Marx, nessa época, está se desenvolvendo nesse sentido, né? O Marx aqui não sabe o que é mais-valia, o Marx, quando foi para Paris, mergulhou em estudos econômicos, históricos, né? Teve contato com as correntes socialistas e está procurando elaborar o seu próprio pensamento, né? Isso vai acontecer lá na ideologia alemã com Engels, tá bom? Lá 45, 46, né? Mas ainda está aqui em 1844. Então, Marx replicou, escrevendo glosas críticas marginais ao artigo O Rei da Prússia e a Reforma Social, de um prussiano. Texto publicado nas edições número 63 e 64, de 7 e 10 de agosto de 1844, né, no jornal Avante. Certo?
E aqui ele argumenta, o Marx, né, de acordo com o José Paulo, que o pauperismo não é algo localizado, restrito à atrasada Alemanha, mas é fenômeno generalizado, corrente também na avançada Inglaterra e na França, e que não pode ser compreendido a partir de um ponto de vista filosófico e ou político, mas somente de um ponto de vista social. Aqui nós já vemos a intuição de Marx em relação à questão social, econômica, né? E vamos ser sinceros, gente, quando o Marx está falando da questão política, o que é que tem algum tempo antes de Marx? Tem a grande Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, né? Então ele está falando de político no sentido abstrato, etéreo, né? Ele está falando da política concreta do Estado burguês concreto, certo? Que está se desenvolvendo, né? Para e passo com o desenvolvimento do capitalismo. E ainda continua aqui, né? E ainda que não pode ser solucionado se não se conhece as suas causas, em especial através de providências tomadas pelo Estado, certo? E aqui, segundo Marx, quando o Estado burguês se propõe a enfrentar o pauperismo, não faz mais do que se socorrer de paliativos administrativos e ou da beneficência. Aí está o limite do trato político que o Estado burguês pode dar ao pauperismo. Seria preciso ir além desse trato político para conhecer as causas do pauperismo, residente na vida civil, ou seja, o que ele vai desenvolver muito mais tarde, nas relações sociais de produção. Em suma, seria preciso ter em conta que a propriedade privada, que a escravidão da sociedade civil é o fundamento natural em que se apoia o Estado moderno. O Estado moderno, é claro, o Estado burguês. E que a existência do Estado e a existência da escravidão são inseparáveis, ou seja, o Estado burguês é inseparável das relações do capitalismo. Sendo que isso ainda não tem forma do pensamento de Marx, mas ele já está intuindo. Né? Então, Marx não está tratando com abstrações, com questões gerais, né? Uma questão social contra a questão política, né? Nada disso, nesse sentido. E que a existência do Estado e a existência da escravidão são inseparáveis, como eu já disse. Por isso, Marx, que replica a Huck, acredita o pauperismo, aqui então ele vai designar, né, pelo sistema da propriedade privada. Como ele ainda está se aproximando do capitalismo, ainda não conhece o seu desenvolvimento, as suas leis, né? Está longe de ser o Marx que vai se debruçar e vai produzir o capital. E ele vai dizer, o José Paulo, tão decisiva quanto esta última determinação é a avaliação de Marx acerca do significado da revolta dos tecelões silesianos, que para Hug tratava-se de um limitado evento de restrita incidência regional. Para Marx, ele era o sintoma e o prenúncio de um processo muito mais profundo e amplo, e atestava a vocação dos trabalhadores alemães para uma revolução social, que depois ele vai, com o desenvolvimento, né, identificar como a Revolução Proletária ou a Revolução Socialista. Desnudando a confusa teoria de Hug acerca de uma revolução política com uma alma social, Marx afirma: toda revolução dissolve a velha sociedade. Neste sentido, é social. Toda revolução derruba o velho poder. Neste sentido, é política. Depois, mais tarde, né, o Marx vai dizer que os trabalhadores têm que conquistar o poder, né? Ou seja, os trabalhadores têm que se constituir enquanto partido político. Vai dizer isso no manifesto do Partido Comunista, ele e Engels, né? Então tem que se organizar para a tomada do poder político, ou seja, a capacidade de dirigir os interesses da sociedade a favor dos interesses do proletariado, que por ser uma classe universal, tende a resolver os problemas universais de todas as camadas oprimidas e da humanidade, certo? Mas isso é tema para outra discussão. Então ele vai dizer isso. E mais, demonstra a limitação inerente a uma revolução que se requer puramente política. Se uma revolução social se situa do ponto de vista da totalidade, porque é um protesto do homem contra a vida desumanizada. Se ela busca a verdadeira comunidade do homem, que é a essência humana, há uma política de uma revolução. Diferentemente,
tem o ponto de vista do Estado, de uma totalidade abstrata, e por isso organiza um círculo dirigente da sociedade às custas da sociedade. Assim, por mais parcial que seja uma revolta industrial, ela encerra em si uma alma universal, e por mais universal que seja a revolta política, ela esconde sob as formas mais colossais um espírito estreito. Né? O que é que ele está dizendo? Está dizendo a limitação, veja, claro que ele ainda trabalha com expressando ideias revolucionárias, tateando, né, sobre palavras como o homem geral, né, como revolução política, como revolta social, tá certo? Revolta industrial, o que depois ele vai ver que é o quê? Uma revolta contra o Estado burguês, contra a política burguesa, tá certo? Então, ele vai colocar isso, vai colocar que há uma relação dialética entre a revolução social e a revolução política. Mas sem a revolução social, sem a conquista dos trabalhadores se apropriarem, né, dos meios de produção, né, e para isso eles têm que se constituir enquanto classe social dominante em relação à burguesia, né, então ele vai ter que necessariamente ter uma política, né, independente, né? Tem que ter independência de classe, consciência de classe, mas tudo isso ele vai desenvolver de maneira ulterior, né? E aqui nós vemos sobre essa máscara filosófica, genérica, abstrata, essas tendências que o Marx vai desenvolver depois. Não estão postas ainda, mas ele já está rompendo com a perspectiva democrática, né, no sentido de se colocar nos limites do Estado burguês e da política burguesa, certo? E aqui o José Paulo Neto vai dizer, para o Marx, que replica Hughes, nenhuma das revoltas dos operários franceses e ingleses teve um caráter tão teórico e consciente como a revolta dos tecelões silesianos. E somente no socialismo pode um povo filosófico encontrar sua praxis correspondente. Portanto, somente no proletariado o elemento ativo da sua libertação. Se ele fala anteriormente de proletariado, ele já está falando de socialismo, e já está falando de prática, de praxis, né, de ação prática, de teoria subordinada e vinculada à luta prática, né, dos sujeitos sociais ativos. Em suma, concluiu o José Paulo, o Marx, que ao fim do primeiro semestre de 1844, mais precisamente em 31 de julho de 1844, quando concluiu a redação das glosas, publiciza, certo, a sua ruptura com o prussiano Hughes, né? E, é claro, né, já fez a opção comunista e não tem dúvidas de que o sujeito da revolução é o proletariado, certo? Então, isso é uma coisa muito importante. Para continuar, vamos pegar um outro autor que já trabalhou também o chamado Jovem Marx, que é o Michel Louvi, que vai fazer a apresentação desse texto aqui de Marx e Engels, né? São três textos, Luta de Classe na Alemanha, que é o Michel Louvi, né? E ele vai comentar aqui em relação, olha que coisa importante, ele vai comentar o mesmo texto, né, que o José Paulo, né, aqui na biografia, acabou de falar, né, que eu li para vocês. Vai dizer, do prussiano, vai dizer, o tema do debate, aí vai aprofundar mais um aspecto. O tema do debate entre Marx e Hughes é o levante dos tecelões da Silésia, província oriental da Prússia, em junho de 1844. A primeira revolta operária na história alemã moderna, esmagada pela intervenção do exército prussiano. Certo? Aos olhos de Marx, mas também de vários de seus amigos, como testemunha sua correspondência, esse acontecimento veio confirmar de maneira surpreendente sua previsão de poucos meses antes, no artigo sobre a filosofia do direito de Hegel, que foi publicado nos Anais Franco-Alemães, né? Publicado no início de 1944 nos Anais Franco-Alemães, acerca do proletariado como a única classe verdadeiramente revolucionária na Alemanha. Contra Hughes, que considera o levante como um assunto puramente social, condenado ao fracasso pela ausência de uma alma política, Marx insiste na superioridade da revolução social sobre a revolução unicamente política,
enquanto a rebelião operária, mesmo local, tem uma alma universal, a rebelião política tem necessariamente um espírito mesquinho. A ousadia dos tecelões silesianos contrasta vivamente com a passividade da burguesia alemã, percebe? Então, a revolução política seria o que? A revolução clássica burguesa, que vai constituir o Estado burguês e que vai tentar administrar os conflitos de classe a favor da burguesia. Então, é nesse sentido, né, da revolução política. Desse ponto de vista, o artigo é uma brilhante análise dinâmica da luta de classe na Alemanha, que será confirmada, pelo menos em parte, pelos acontecimentos de 1848. A energia revolucionária das massas populares que se levantaram em março de 1848, tergiversações e, finalmente, a capitulação da burguesia alemã. Né? Revolução social do proletariado, das massas alemãs, contra os limites da tacanhos mesquinhos da chamada política burguesa, né? Que ele vai chamar de revolução política. Segundo Marx, o levante silesiano de junho de 1844 era dirigido não só contra as máquinas, como revoltas similares na França e na Inglaterra, né, que era chamado ludismo. Né? As primeiras formas de revolta dos operários foram contra as máquinas que tiravam o emprego e baixavam os salários. Por isso eles destruíam as máquinas. Mas diretamente contra o poder dos patrões e dos banqueiros, assim como contra a propriedade privada burguesa. O resultado político foi que o levante acabou por reforçar o servilismo e a impotência da burguesia. Até aqui, a rebelião dos tecelões parece confirmar as intuições de Marx em seu artigo sobre a filosofia do direito de Hegel. Entretanto, olha que coisa interessante, a partir de sua análise do evento, Marx chega a uma conclusão nova. Ou seja, o Marx não é um teórico sentado numa mesa criando as teorias à revelia da classe. Isso é importante. Certo? Qual foi a conclusão nova? Radicalmente distinta mesmo em relação ao seu argumento no texto dos Anais Franco-Alemães. Ele descobre a excelente predisposição do proletariado alemão para o socialismo, mesmo que se abstraia da teoria alemã, isto é, sem intervenção do relâmpago do pensamento, da filosofia alemã, elemento ativo da revolução, segundo os termos do ensaio dos Anais. Né? Então, nos Anais, antes dessa intervenção concreta dos trabalhadores, no texto ele colocava que o proletariado era importante, mas era necessário também o papel da teoria que infundiria isso. Né? Aqui não, segundo o Michel Louvain. Mais importante ainda, ele descobre, graças ao levante dos tecelões, que o proletariado não é o elemento passivo da revolução. Né? Porque antigamente se pensava que o elemento ativo era a teoria. Terminologia dos Anais, mas exatamente o contrário. Somente no socialismo, um povo filosófico encontrará a praxis que lhe corresponde, ou seja, somente no proletariado encontrará o elemento ativo de sua libertação. Só nessa frase encontramos 3 temas novos em relação à sua perspectiva filosófica anterior, ainda bastante marcada pela problemática neo-hegeliana. Ele está em processo de ruptura, de superação, né, em relação ao ambiente democrático que ele convivia. Né? Democrático no sentido de não ser socialista, né? No sentido de procurar uma república, não procurar superar as relações sociais de exploração. Né? Então, olha só, essas 3 questões, vejam bem. O povo e a filosofia não são mais representados como 2 entidades separadas. A segunda penetrando a primeira, terminologia dos Anais. A expressão povo filosófico traduz a superação dialética dessa oposição. Então, tem 2 polos. Teoria aqui, proletariado, e a teoria é ativa e proletariado nesse sentido passivo. Segunda coisa, o socialismo não é representado como uma teoria pura, uma ideia nascida da cabeça do filósofo, mas como uma praxe. Então, o socialismo, a luta socialista, a compreensão socialista do mundo, já não é uma coisa que é puramente que vem de uma reflexão teórica, mas ela vai nascer e se desenvolver da relação entre a teoria e a ação concreta dos trabalhadores. E o proletariado aparece agora como diretamente
como elemento ativo da emancipação, ou seja, a autoemancipação dos trabalhadores. Esses três elementos constituem, né, segundo o Louvi, os primeiros fundamentos da teoria da autoemancipação revolucionária do proletariado. Eles conduzem em direção à categoria da praxis revolucionária das teses sobre Feuerbach de 1845. Né? Então, isso é um texto muito rico, né? É um momento de transição, de desenvolvimento, né, das ideias de Marx, que está também junto com Engels, né, e que vai demonstrar uma coisa que é muito importante para quem está estudando o marxismo, né, que o marxismo, primeiro, é uma construção histórica. Se a historicidade é própria da realidade, o Marx não poderia se furtar a isso. Então, o próprio desenvolvimento do Marx foi um desenvolvimento histórico. Agora, não um histórico abstrato, professor, teórico, sentado em sua cadeira, né? E que vai né, estudando para depois transformar o mundo, estudar para transformar, não. Ele está estudando, está refletindo, está intervindo e, simultaneamente, está se desenvolvendo junto com a classe, com o proletariado. Então, é muito importante a leitura desses textos. Depois a gente vai falar da questão judaica e de outros textos também do Marx, né, que ele vai desenvolvendo. Então, isso é uma coisa muito importante, né, que o Marx vai colocar, e uma coisa não é uma criação própria do Marx. Essa questão, né, entre revolução social, revolução política, entre o social e o político, é o resultado, certo, de toda a trajetória, principalmente da Revolução Francesa. Né? Eu vou ter um texto aqui muito interessante, é fácil encontrar na internet, são, se não me engano, 4 volumes, tá bom? Que é a História do Pensamento Socialista. Certo? História do Pensamento Socialista. É o volume 1, né? Os Precursores, de 1789 a 1850, do G.D.H. Collin, tá bom? É um pesquisador, um historiador, reformista, certo? Mas muito interessante. Ele vai dizer uma coisa aqui, olha só. Ele vai dizer, está em espanhol, vou tentar traduzir aqui, tá bom? Os grupos aqui, deste modo se chamou originalmente socialistas, foram principalmente três grupos, né? Então, você tem na França os saint-simonianos, os fourieristas, e na Grã-Bretanha os owenianos, né? Que em 1841 adotaram oficialmente o nome de socialistas. Saint-Simon, Fourier e Robert Owen coincidiam em pensar, de suas muitas maneiras diferenciadas, diferentes, um ponto de vista essencialmente social, em 3 sentidos diferentes. Né? Em primeiro lugar, os 3 consideravam a questão social como a mais importante de todas e insistiam em que, acima de tudo, a tarefa dos homens de bem era promover a felicidade e o bem-estar gerais. Isso, no segundo momento, né? Os 3 consideravam essa tarefa completamente incompatível com a continuação de qualquer ordem social que se baseasse em uma luta de competição entre os homens para obter os meios de vida. O que fomentasse isso, né? A competição entre os seres humanos, a concorrência, né? Não só a concorrência entre os capitalistas, mas a concorrência entre os operários para conseguir vender sua força de trabalho para sobreviver. Né? E, em terceiro lugar, e aqui o mais importante, né? Os 3 desconfiavam muito da política, aqui, entre aspas, né? E dos políticos, e criam, né, que a direção futura dos assuntos sociais deveriam exercê-la principalmente não nos parlamentos ou nos ministérios, e não os ministros, senão os produtores, e que sem o aspecto econômico e social dos assuntos humanos poderiam organizar-se de maneira fora das formas tradicionais do governo, certo? E de maneira a colaborar internacionalmente, certo? O que superaria, né, os antigos conflitos dinásticos e imperialistas.
Essa desconfiança em relação ao poder e esta crença que a ordem política estava destinada a ser superada por uma direção melhor dos assuntos humanos era compartilhada por muitos pensadores do princípio do século XIX, que não eram, inclusive, socialistas, no sentido estrito, como Victor Hugo. O contraste entre a atitude política e a social ante os problemas da humanidade penetrou muito no pensamento desse período, que segue, né, logo após as guerras napoleônicas. Então, essa visão, essa disputa entre o político, que seria a ordem burguesa institucionalizada, no Estado, no regime político, nos parlamentos, na justiça, certo? E a chamada a questão social, da luta, a questão econômica, a questão da luta dos trabalhadores, sua auto-organização, a necessidade de superar a competição capitalista, era um tema, né, fazia parte do ambiente cultural no qual viviam, participavam, né, o Huck, o Arnold Huck e o Marx. O Arnold Huck vai fazer aquela opção, né, da chamada alma política e tudo mais, ou seja, a necessidade, em última instância, né, de fazer de subordinar o movimento social dos trabalhadores à luta dentro da política burguesa. Marx vai seguir outro caminho, que é a tendência da auto-organização dos trabalhadores para superar a ordem político-burguesa. Né? É claro que, para isso, os trabalhadores têm que desenvolver uma política, uma independência de classe que se expressa numa luta política pelo poder, né? Para efetivar, em última instância, a revolução social. Bem, é isso que eu queria conversar, dialogar com vocês, né? Se inscrevam no nosso canal, façam comentários, e nós vamos fazer outras reflexões, né, sobre essas temáticas, baseado na nossa leitura, né, uma leitura particular, utilizando pesquisadores, textos, né? Eu não digo que a minha leitura é correta, mas é uma hipótese, né, que dá para tentar explicar, entender Marx, né? Contra uma tendência que é você pegar Marx de maneira isolada, fora do contexto histórico, né, do seu ambiente cultural, das respostas que ele dá a questões concretas, e querer jogar em pleno século XXI, né, como se fosse algo assim abstrato, né, como se fosse uma grande novidade, o que não é. Então, a gente tem que saber, no mínimo, situar Marx historicamente, situar suas obras, situar suas reflexões, e, a partir daí, retirarmos o método, né, como é que ele vai desenvolvendo essas discussões, esses enfrentamentos, né, como é que ele vai intervindo, né, e, a partir disso, a gente vê, de acordo com as condições hoje do capitalismo, da luta política, das estruturas do Estado burguês, da esfera política burguesa, como é que nós podemos trabalhar em prol, certo, da superação do capitalismo, na perspectiva de uma revolução social que vá além dos limites da política burguesa. É isso, e até a próxima.